Bem-vindos a mais um episódio O Despertar. E que alegria ter você comigo nessa manhã para mais um momento onde nós vamos estar aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que através desse episódio a sua vida vai ser transformada. A sua forma de pensar, de agir e de resolver os problemas também serão solucionados e Deus vai te dar estratégia. Então você precisa ficar comigo até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai crescer junto comigo. E para esse episódio de hoje, nessa manhã, nós vamos estar falando sobre uma mulher. Uma mulher, por nome de Esther. Você conhece muito bem essa história, mas eu quero pontuar alguns tópicos que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Esther foi uma mulher que se preparou 12 meses para chegar diante da presença do rei. Você tem se preparado? O que você tem feito para se preparar para onde você quer chegar? É um pouquinho do que nós estaremos aprendendo e estudando nessa manhã. É o que vai nos dizer no livro de Esther, lá no capítulo 2. E no versículo de número 5, está escrito assim: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Gente, o livro de Esther, inclusive eu quero indicar para você, se você está procurando ler um livro da Bíblia, leia Esther, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. No capítulo 1 vai dizer, então, que no terceiro ano do reinado Assuero, ele fez um banquete. Até o capítulo 2, se você for ver, esse momento é só de festa, é só de banquete, é só de alegria, é só de comida. E a Bíblia fala então, lá no versículo de número 11, que o rei Assuero manda chamar a rainha Vaste. Porém, ela se recusou a estar na presença do rei. Essa rainha havia recusado conforme a palavra do rei. É o que está escrito no versículo 12. E por conta desse convite ser negado, a Bíblia fala que o rei Assuero então se encheu de ira, se encheu de furor. E por isso ele vai dar uma ordem depois, lá no capítulo 2, aonde as pessoas que trabalhavam para ele disseram: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Então eles vão daquelas 127 províncias que é onde o rei Assuero governava, que você vai ver lá no versículo 1 do capítulo 1, sobre 127 províncias. E a Bíblia fala que Esther, então, estava lá. Esther, para quem não sabe, o nome dela, judeu, era Hadassa. Só que Mardoqueu, para você entender, ela é um mentor na vida de Esther. Esther era uma mulher órfã, e por causa disso Mardoqueu o teve como sua filha. Se você for ver a história, você vai ver que em todo momento Mardoqueu direcionava a vida de Esther. Em todo momento Mardoqueu aconselhava Esther do que ela deveria fazer e de como ela deveria se posicionar. É por isso então que lá no versículo 10 você vai ver que Esther esconde a sua identidade. Em nenhum momento ela fala que seu nome é Hadassa. Em nenhum momento ela fala que era judia, porque ela estava sob a ordem de Mardoqueu, que é o que está escrito lá no versículo 10. Esther, porém, não declarou ao seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Então a Bíblia fala que para essas moças virgens, a qual iria se apresentar diante do rei, eu estou construindo com você aqui para você entender a minha linha de raciocínio. Fica comigo até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que no final você vai ver o que Deus vai falar com você. Eu só estou construindo essa história para você entender. E então, essas mulheres passaram por 12 meses de preparo, 12 meses se preparando para chegar diante da presença do rei Assuero. É o que você vai ver lá no versículo 12. Depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, vai dizer, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses ela se cuidava com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação de cada uma das mulheres. E a Bíblia fala então que Esther, quando chega na presença do rei Assuero, ela chamou a atenção de Esther.
Esther chamou a atenção do rei, mas por quê? Foram 12 anos de preparo, foram 12 anos se preparando para onde Esther estava indo. Eu quero fazer você refletir, o que você tem feito para chegar onde você quer chegar? O que você tem feito para acessar a próxima estação que você quer acessar? O que você tem feito? Você tem estudado, você tem mudado de ambiente, você tem se confrontado, você está tendo disciplina, o que você tem feito para chegar onde você quer chegar? Esther passou por 12 meses de preparo. O grande erro é querer chegar na próxima estação sem estar preparado para ela, porque muitas pessoas querem acessar ambientes maiores do que elas estão, muitas pessoas querem se conectar com pessoas maiores do que elas estão, e isso é válido. Você tem que estar nesses ambientes e frequentar pessoas que são melhores do que você. Só que eu quero dizer, o que você tem feito, o que você tem se preparado para acessar esse ambiente, porque todo ambiente exige algo. Esther estava se preparando para aquilo que aquele ambiente exigia dela. Ficou 12 anos se preparando, 12 anos para se apresentar diante do rei Assuero. Só que talvez, se você parar para pensar, olha para você há 10 anos atrás, como você era? Como era a sua mentalidade? Quais eram os seus relacionamentos? O que você fazia? Quais ambientes você frequentava? A sua mentalidade era a mesma? Pode ver que você mudou, pode ver que você cresceu, pode ver que você prosperou, pode ver que você não é mais o mesmo. Você mudou a sua forma de pensar, de agir, as suas vestes, a sua mentalidade. E eu fico imaginando o que passou na mente de Esther nesse momento. Porque você já parou para pensar que você há 10 anos atrás, não mesmo você de hoje, não mesmo eu de hoje, Mateus, de 10 anos atrás, não sou o mesmo Mateus de hoje. E você já parou para pensar que talvez você pense assim, será que o tanto que eu mudei, talvez eu mudei meu corte de cabelo, não sei você, talvez você mudou as suas vestes, talvez você mudou a sua fala, talvez você só mudou a sua mentalidade, talvez mudou seus relacionamentos, e você pensa assim, será que eu deixei de ser quem eu era? Será que eu estou perdendo a minha essência? Será que eu estou perdendo a minha identidade? Eu quero te lembrar, você não está deixando de ser quem você era e, pelo contrário, você não está deixando a sua essência de lado, mas você está se tornando quem Deus te chamou para ser. Você está se tornando aquilo que você nasceu para ser. Mudança é necessário. Esther sabia a exigência daquele ambiente para chegar diante da presença, por isso ela se preparou. 12 meses de preparo. O problema é que muitas pessoas querem a posição para depois se preparar. Muitas pessoas querem o status para depois se preparar. Muitas pessoas querem o reconhecimento para depois se preparar. Isso nunca vai acontecer. Antes de você chegar em um momento, você precisa se preparar antes. Porque se você chegar em uma determinada posição para depois se preparar, você está fadado ao fracasso. Porque você não tem como, você não tem experiência, você não teve preparo, você não passou pelo momento de aperfeiçoamento, de crescer, de se desenvolver. Não adianta você querer o que você quer sem estar preparado para aquilo. Muitas pessoas falam, se eu tivesse condições, eu seria uma outra pessoa. Se eu tivesse aquele acesso, eu seria outra pessoa. Se a promessa que Deus tinha feito para mim já tivesse cumprido, eu seria uma outra pessoa, teria outro posicionamento. Mas eu quero te dizer, para você chegar onde que Deus quer que você chegue, você precisa se comportar como se você já estivesse vivendo a promessa. Para você vivenciar aquilo que Deus tem para você, você tem que se comportar, você tem que ter essa postura de como se você estivesse vivendo a promessa. Deus, antes de colocar onde Ele quer te colocar, Ele vai ver se você está preparado, porque Deus não vai dar nada além do que você possa suportar. Então, mais do que você está preocupado quando vai chegar a promessa, se pergunte, o que falta para eu chegar onde Deus quer? O que falta em mim? O que falta eu me moldar? Eu me fortalecer para onde eu chegar aquilo que Deus quer? E Esther sabia disso. 12 meses de preparo. Não foram 12 dias, não foram 12 horas, foram 12 meses. Um ano de preparo. E no versículo 17 do capítulo 2 vai dizer que o rei amou a Esther mais do que a todas as outras mulheres. E ele colocou então no lugar da rainha Vaste, aquela que um tempo atrás o recusou estar na presença dele. Só que Esther
Em nenhum momento ela declarou qual era a sua identidade. Ninguém no palácio sabia que o nome dela era Radassa. Ninguém sabia que ela era judia, porque ela escondeu a sua identidade. Ela escondeu de fato quem ela era. Mardoqueu em nenhum momento também disse que ele era judeu. Você vai ver que a primeira vez que ele assume a sua identidade é no capítulo 3, que nós estaremos vendo daqui a pouco. Só que então Esther chega no lugar de Vasti, a antiga rainha. Só que nesse momento em que Esther não estava declarando a sua identidade, a Bíblia fala no versículo 21 que Bigtã e Teres, duas pessoas, eles grandemente se indignaram e eles procuraram atentar contra o rei Assuero. Eles estavam forjando algo contra a vida daquele rei. E Mardoqueu vai saber disso. Mardoqueu fica sabendo dessa história. E ele fez saber, então, Mardoqueu, a rainha Esther, que Bigtã e Teres estavam armando contra o rei Assuero. E o interessante é que Esther vai falar isso para o rei em nome de Mardoqueu. E olha o versículo 23 que vai dizer: e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram pendurados numa forca. Quem? Bigtã e Teres. Lembra? Mardoqueu falou para Esther, Esther falou para o rei, em nome de Mardoqueu, que Bigtã e Teres estavam armando para ele. E eles então foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Só que depois disso, você vai ver que o rei Assuero, ele levanta o homem como seu braço direito. E o braço direito agora, então, do rei Assuero, ele vai engrandecer ao homem chamado Amã. Amã, todos os servos do rei que estavam à porta deviam se inclinar. Todos que estavam à porta se inclinavam diante de Amã. Porém, Mardoqueu não se inclinava. Mas espera aí, Amã não era uma autoridade? A Bíblia nos fala, e é bíblico, que nós devemos honrar as autoridades? Você deve sim, até o momento que aquela autoridade quebra o princípio. E se curvar diante de Amã era o princípio inegociável para Mardoqueu, porque mesmo ele não revelando a sua identidade para os outros, ele sabia dentro dele quem ele era. Eu sou judeu. E você vai ver então que no versículo 4 está escrito assim, ó: sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto, dia após dia, e não saber Amã, para verem as palavras de Mardoqueu, se sustentariam, porque eles tinham declarado que era judeu. Aqui, pela primeira vez, Mardoqueu vai se lembrar quem é. Pela primeira vez, Mardoqueu vai se lembrar para quem foi chamado. Pela primeira vez, Mardoqueu vai se lembrar a quem ele defende. Pela primeira vez, Mardoqueu vai se lembrar a quem ele serve. E ele diz: eu não me dobro e eu não me curvo diante de Amã. Eu não me dobro e eu não me curvo. Eu não me dobro e eu não vou me curvar. Eu não vou me prostrar diante de Amã, porque eu só me prostro diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amã sabia, porque chegou o momento de Mardoqueu colocar para fora a identidade que ele, Esther, estava escondendo. Chegou o momento e ele disse: eu não me dobro e eu não vou me curvar diante de Amã. Diante do que você tem se curvado? Diante de qual cenário você tem se prostrado? Diante da sua realidade? Diante das suas dívidas? Diante dos seus relacionamentos? Diante da sua identidade? Diante do que você tem se curvado? Mardoqueu, pela primeira vez, lembrou de quem ele era. Pela primeira vez, Mardoqueu se posicionou. E ele se lembrou de quem ele era. Esse episódio de hoje é para você se lembrar de quem você é. É para você se lembrar para que você foi chamado. E é aqui que eu queria chegar com você. Aonde Mardoqueu lembrou de quem ele era. Mardoqueu era o mentor de Esther. Mas ele disse:
eu não vou me curvar, eu não vou me prostrar e eu não vou me encurvar diante de Amã, mas eu vou ficar de pé, porque eu sei quem eu sou. Eu quero te lembrar, por que você tem perdido a sua identidade? Por que você tem escondido quem você é? Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para uma missão. Não se esqueça de quem você é. Amã era o braço direito do rei Assuero. Porém, Mardoqueu e Esther podem ser que eles se esqueceram de quem era por conta da beleza do lugar. Não se esqueça do seu propósito, da sua identidade, só simplesmente porque você cresceu. Simplesmente porque você prosperou. Não perca o seu propósito por conta da beleza do lugar e do ambiente que você está inserido. Não perca a sua identidade por causa do lugar, do ambiente que você frequenta, mas mantenha a sua identidade. Você é filho de Deus. Não faça como Mardoqueu e como Esther, que esconderam a sua identidade. Mas mantenha aquilo que Deus te chamou para ser. Mas Mateus, manter a identidade é difícil, mas quem disse que é fácil? Mateus, se posicionar é difícil, mas meu filho, Deus nunca prometeu facilidade para ninguém. Em nenhum momento você vai ver Deus prometendo facilidade, mas mantenha a sua identidade. As pessoas, talvez muitas das vezes, ou mesmo você pensa, se auto-sabota, eu não posso fazer aquilo, eu não posso prosperar, eu não posso crescer, mas eu quero te lembrar, você é filho de Deus. Deus te chama de filho, então se lembre de quem você é, se lembre para que você foi chamado, não perca o seu propósito no meio do caminho, não perca a sua identidade no meio do caminho, não perca aquilo que Deus te chamou para fazer no meio do caminho por conta da beleza do local, do lugar, do ambiente, do cenário, da realidade, porque aqui é um ambiente de palácio. Não se perca. Permaneça a sua identidade e não se curve diante que não é aquilo para você se curvar. Só se dobre diante do Rei dos Reis. Mardoqueu, ele disse, eu vou permanecer de pé, porque eu sei quem eu sou. Digite aqui nos comentários, eu não vou perder o meu propósito e eu não vou me esquecer de quem eu nasci para ser. E nessa evolução, nessa constante busca que nós temos por melhorar, por aperfeiçoar, por ser alguém melhor, por matar um velho homem, para ser alguém melhor do que nós somos ontem, nós pensamos que nós estamos deixando de ser quem nós éramos. Mas eu quero te lembrar, você está se tornando quem de fato Deus te chamou para ser. Você está se tornando quem de fato Deus disse que você seria. Então, mantenha a sua identidade, mantenha o seu propósito e não perca ele no meio do caminho, porque ninguém consegue ser realizado fora do propósito de Deus. Aliás, o lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Então você precisa enviar esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que essa palavra vai falar com ela. E mande assim, escreva assim, mantenha a identidade, não perca o seu propósito pela beleza do lugar. Gente, esse foi mais um episódio do O Despertar. Eu tenho certeza que Deus falou com você para você manter a sua identidade e não se esquecer de quem você é. Você não é um fracassado, você não é um perdedor, você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é e ponto final. Seja aprovado pelos céus e quando você é aprovado por lá, você é honrado aqui. Não queira mudar a sua identidade para agradar as pessoas ou pelo gosto delas. Porque a Mardoqueu poderia dizer, eu vou me curvar, porque senão a mãe vai ficar brava comigo. Não, eu vou manter quem Deus me chamou para ser, eu vou me posicionar e vou manter a identidade em Deus, porque tudo é dele, por ele, para ele. Ele me chamou para uma grande obra e eu não vou me perder no meio do caminho. Lembre de quem realmente você é. Esse é mais um episódio do Despertar. Espero ter contribuído com você. Pegue esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também sejam abençoadas. Eu sou Matheus Henrique, me siga no Instagram para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu estou disponibilizando para vocês, para que a sua vida seja
transformadas e que você desperte para aquilo que Deus tem para você. Deus te abençoe!